Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Bem-vindos ao Insight dos Sócios. Eu sou Mica Almeida, sua host e designer de experiências aqui na Movidaria. E no episódio de hoje, eu tenho a alegria de dividir esse bate-papo com a Bárbara e o Leonardo, sócios aqui da Movidaria, para falar sobre um tema que começa finalmente a ganhar espaço nas pautas corporativas, que é a parentalidade. Apesar de alguns avanços, os dados são críticos ainda. 70% das mães sentem que a maternidade prejudicou suas oportunidades de crescimento profissional, segundo o estudo Carreira e Maternidade da Fundação Getúlio Vargas. Entre homens, o impacto é quase nulo. E mais, 69% das mulheres relatam sobrecarga mental no retorno da licença maternidade, de acordo com a Talences e Maternidade nas Organizações de 2022. O RH muitas vezes oferece políticas bem intencionadas, mas que não estão integradas à cultura da empresa, gerando incoerência entre o discurso e a experiência real vivida por mães e pais. Então, como as empresas podem encarar a parentalidade como uma transição estratégica e não como um inconveniente? E qual é o papel do RH e das lideranças nessa construção? Fica com a gente, porque essa conversa precisa acontecer. Bárbara, por que é tão difícil ainda falar abertamente sobre parentalidade nesse universo ambiente corporativo? Olá, Mica. Poxa, muito bacana a gente estar hoje aqui em mais um dos nossos encontros para falar sobre esse tema, que é um tema tão presente, mas ao mesmo tempo tão novo ainda para todo mundo, para todas as organizações. E é justamente por isso que eu acredito que ele ainda é muito difícil de ser tratado, justamente porque ele é novo. A gente ainda está naquele momento que as empresas olham para ele e se perguntam, tá, mas é uma moda? Eu preciso falar sobre isso? O que eu vou ganhar falando sobre isso? O que eu perco se eu não falar? Né? O que as pessoas vão fazer? Onde a gente vai chegar? Enfim, tudo isso é muito recente. E é realmente recente. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma instrução como profissionais dentro de uma empresa de que a gente deveria separar, né? Quem é o nosso pessoal e quem é o nosso profissional, não levar os nossos problemas, a nossa vida pessoal para dentro do trabalho e deixar para cuidar de família, de vida, quando desse o final do expediente, né? Então, hoje, a gente sabe que está tudo muito misturado. Claro que pandemia foi um evento que ajudou a misturar tudo isso, mas não foi só isso, né? Hoje as pessoas querem viver uma vida muito mais integral, querem poder levar os seus dilemas sobre família, relacionamentos, problemas financeiros para dentro das empresas, até mesmo para encontrar ali um pouco de escuta e, quem sabe, apoio também para buscar solucionar esses problemas. Da mesma forma que se leva o mundo profissional para todo lugar, né? A gente leva para dentro de casa, leva no bolso, na bolsa, e hoje está tudo realmente muito mais fluido. Mas também vale a gente salientar que esse novo tem a ver com o nosso histórico como sociedade. A gente fala de parentalidade, que envolve pais, mães, mas sempre tem um viés, uma pegada um pouco mais voltada para a mãe, para a maternidade. E se a gente parar para pensar, a inclusão de mães, de mulheres no mercado de trabalho é muito recente. A gente está falando aqui pós-década de 50, crescendo década após década, ano após ano, mas até então a nossa configuração social era: mulher cuidava da casa, da família, o homem trabalhava e garantia o sustento. E esse contexto hoje muitas vezes está inverso em algumas configurações familiares ou muito equiparado. Então, isso também explica um pouco dessa dificuldade e do quão novo é o assunto. E para a gente ter uma noção do quanto ele de fato é novo, a gente teve pela primeira vez um pedido, né, ou uma busca de um cliente nosso para falar sobre esse tema um pouquinho mais de uma década, por volta de 2013, onde um cliente que tinha, obviamente, muitas mulheres no seu quadro, percebeu que, ao retornar das licenças maternidades, acontecia uma grande evasão. As mulheres preferiam não retornar, ou optavam por não retornar, por N motivos, mas foi a primeira vez que isso apareceu para a gente como uma dor a ser trabalhada, especialmente com as lideranças. E eu não estava nesse papel que eu estou hoje aqui na Movidaria, então escutei muito dessas histórias, porque isso originou, foi a sementinha base para aquilo que hoje é um produto aqui na Movidaria, que é o Carreira e Mamadeira. Mas que bom que a gente tem o Léo aqui,
que viveu isso e pode nos trazer um pouquinho mais de contexto, detalhamento, né, Léo? Como é que foi essa chegada desse problema para a gente trabalhar lá no passado? Foi legal você lembrar disso, né, Bárbara? Porque a dor que o cliente trouxe para a gente, né, era uma empresa do ramo financeiro, né, multinacional, que não tinha sede no Brasil, né? E eles tinham um programa como esse instalado em alguns países da América Latina, que era justamente para ajudar os gestores, junto ali às profissionais mulheres, mães, né, que descobriram a gravidez e se tornaram mães, a lidar com esse momento, porque o indicador era justamente esse, né? A corte, né, da minha população de funcionárias que voltavam da licença maternidade tinha um turnover muito alto. E a empresa está perdendo talento, né? Então, muitas pessoas capazes que entregavam resultado, né, publicaram a gravidez, né, conversaram com os gestores, passaram por todo o processo, o bebê chegou, tiraram o período ali de licença maternidade, quando voltava, era terrível o cenário que ela encontrava na maioria das vezes, né? Então, às vezes tinha tido transição de gestor e o gestor novo nem sabia que ela estava de licença, nem sabia quem era, não tinha nem mais lugar para trabalhar, ela chegava lá quando a licença se encerrava, completamente perdida, né? Como se soltasse uma pessoa na selva sem mapa. Então, assim, essa empresa começou a ver que eles estavam perdendo talento, né? O turnover era maior que 50%, né? Depois que essas mães voltavam de licença ali nos 6 primeiros meses, né? Então, isso traz, né, reforço que a Bárbara trouxe aí, que é um movimento que a gente vê na sociedade. Eu acho que ali na início da década de 60, como a própria Bárbara trouxe, eu acho que só 3 ou 5% das mulheres no Brasil estavam no mercado de trabalho, né, das mulheres adultas, então você pode até investigar isso daí depois, mas eu acredito que o número é esse, né, um número de um dígito. E hoje a gente tem um número que está próximo de 50% quando a gente vê esse mercado de trabalho dividido aí com os homens, né? Então, é uma realidade que está colocada, né, gente? E a gente gosta de falar aqui que ter filhos é o fato mais natural do mundo, né? Todo mundo veio ao mundo por meio de um sim, né? Tivemos pessoas que disseram sim para nós, e esse ciclo continua. Então, eu vejo que do porquê, né, Mica, quando você traz a pergunta, por que ainda é tão difícil, para mim, a naturalidade que o tema demanda, ela não é colocada no mundo corporativo, no mundo do trabalho, né? Esse tema deve ser tratado com a maior naturalidade possível. Pessoas adultas têm seus projetos de vida, filhos fazem parte desse projeto, e a pessoa quer ter filhos e continuar trabalhando. Então, nada mais normal do que isso, né? Então, assim, a gente tem que tratar esse tema com mais naturalidade. Então, eu vejo que esse é o porquê, né? E aí, se a gente olhar o espírito dos tempos, né, dos tempos que a gente vive, né, da sociedade, a gente vê, infelizmente, né, como o próprio Zygmunt Bauman trazia lá, a gente vive um mundo de relacionamentos líquidos, né? Então eu vejo um certo utilitarismo, né? O gestor que olha para o seu time com certo utilitarismo, né? Que eu preciso de gente aqui full time na sua maior disponibilidade, com a sua maior energia, sem distração para poder entregar, né? Como a Bárbara trouxe, uma perspectiva velha, né? Uma perspectiva antiga, né? Não se separam mais as coisas. Então eu vejo que infelizmente, né? A gente tem que tratar ainda como nessa primeira pergunta, por que ainda é difícil, né? Não deveria ser. Não deveria ser tratado o tema do fato mais natural do mundo de outra forma que não da forma natural, a forma para celebrar, para ficar contente com quem recebe essa notícia, né? Então, enfim, para mim é isso. Léo, ouvindo você falar, eu relacionei aqui que tem tudo a ver com cultura, né? A empresa, ela precisa ter essa cultura de acolhimento, né? E olhando para esse viés, né, da cultura, qual que é o papel do RH para acolher, né, esse momento de vida? Boa, né? O RH tem um papel fundamental nisso, né? O RH pode fazer isso através de políticas, né? Quando eu olho aqui essa questão de cultura, voltando lá para aquele corte que a gente já trouxe em outros episódios da Carolyn Taylor, né? Quando ela traz ali os sistemas, eu vejo com muito bons olhos empresas, por exemplo, que optam por ser uma empresa cidadã, onde aumenta o período de licença oficial, né, das mulheres de 4 para 6 meses e os pais, né, os homens, de 5 dias para 20 dias, né? Então, essa é uma forma de você reforçar o tema. O outro é de eu não levar esse viés, né, já que os viés estão tanto em voga aí, de dar preferência
por pessoas que não querem ter filhos na hora de contratar, pessoas que não são casadas, enfim. Isso é outra grande balela, né? Isso não é receita para que alguém estará mais disponível, vai entregar mais resultado do que alguém que tem filhos, né? Então o RH ele tem que quebrar, né, essas premissas que são completamente equivocadas, né? Que algumas pessoas levam, né? Não vamos ter mulher na equipe, vamos trazer gente mais velha que não vai ter filho, ou vamos trazer gente que não é casada. Vamos parar com isso, né? Isso também é outra coisa que está completamente ultrapassada e a gente sabe que pode ser até um tiro no pé, né? A forma como o gestor olha para a sua equipe. Assim, então, a RH tem que combater, né, esses fatos, esses eventos que ainda podem acontecer, né? Na forma como o recrutamento e seleção é dado. E a outra coisa, Mica, que a gente pode fazer é de reforçar positivamente isso, né? Eu posso trazer experiência própria, né? Depois que eu me tornei pai, o meu desempenho, a minha forma de olhar a vida, né? A minha forma de trabalhar, de aproveitar o meu tempo, de ser mais focado, ela mudou radicalmente para melhor. Radicalmente para melhor. Então, os filhos trazem essa responsabilidade e a gente fica muito mais criterioso com o nosso tempo e a forma como a gente produz no trabalho e em todas as esferas da nossa vida, né? Então, assim, eu acho que o RH tem que valorizar, né? Pessoas, né, num plano de sucessão não podem ser preteridas por serem pais ou mães. Então, se eu vou trazendo isso, trazendo esses símbolos, trazendo esses sistemas, né, para que a coisa funcione melhor e a gente vá cortando pela raiz esse preconceito, né, que não deixa de ser um preconceito, a gente reforça essa cultura de que sim, é bom termos pais e mães trabalhando na nossa empresa, nas nossas equipes, que isso não é nenhum prejuízo para a entrega de resultado para aquilo que a empresa deseja fazer no mercado. Não sei se a Bárbara também pensa em algum outro ponto aí que o RH pode ajudar nessa cultura. Olha, Léo, eu como uma profissional de RH durante toda a minha carreira, posso afirmar que se tem uma área que até hoje se preocupou com esse tema de parentalidade foi o RH, né? Até porque pela própria natureza da área, né, pelos processos que responde, eu vivi com muitas empresas que tinham lá os seus programas de apoio à gestante, de apoio à mamãe, né? Então sempre foi a área que teve o maior zelo e cuidado pela mãe, pelos pais, pelas famílias, né? Eu conheço empresas que tinham como benefício, né? A mamãe anunciava que estava grávida e recebia até de presente da empresa um kit maternidade, né? Hoje mais raro isso, mas era uma boa prática, inclusive. Mas, para além desse papel mais assistencialista do RH, que talvez tenha sido o que mais aconteceu nesse período, eu vejo uma oportunidade para o RH ser um papel influente para que a empresa abra os seus olhos em relação a isso. Para que insira na cultura que está tudo bem e como você disse, o fato mais natural do mundo. Né? Nós vamos ter, né, como líderes de negócio e de equipes, a gente tem que ter a consciência de que nós vamos ter em algum momento mães em idade fértil que desejam formar família, pais que queiram ter filhos e queiram dar a atenção para sua companheira no processo de gestação, para o seu filho recém-nascido, também querem acompanhar de uma forma diferente, talvez, que a gente foi acostumado ou habituado na nossa sociedade a ver o papel do pai. Então, o RH tem esse espaço de poder exercer essa influência na formação dessa cultura e também no apoio e preparo para com as lideranças. A gente sabe que isso não é matéria dada, né, em curso, em formação, é algo muito específico e que o RH pode ajudar a tornar esse gestor, esse líder, ainda mais sensível a esse fato. Como? Preparando ele para ter conversas importantes com a equipe, né, mantendo um ambiente aberto de confiança e segurança para que as mulheres sintam à vontade em compartilhar os seus planos de ter filhos, sem pensar que vão ter uma retaliação por isso, né, que esse gestor também saiba o que fazer quando uma notícia de gestação ou de adoção chegar para ele, né, porque existem inclusive muitos critérios legais e burocráticos que os gestores não estão preparados para representar as políticas, os procedimentos da empresa ali. Então, o RH pode ajudar também nesse momento. E, assim, ao longo de todo um processo de gestação, de adoção, de licença maternidade, tem muitas coisas que podem ser previamente pensadas para que esse líder não só cumpra um papel básico de gestão, mas um papel social, né, de ajudar essa profissional, esse profissional, a ter tranquilidade durante o processo e se fortalecer durante todo ele. Como você disse,
a vida muda depois de filhos, né? Eu, como mãe de 2 que sou, sei quantas capacidades eu pude amadurecer, pude adquirir depois da maternidade, né? A gente pode explorar um pouquinho mais para frente aqui, mas eu tenho certeza que eu ganhei com isso, minha família ganhou e as organizações por onde eu passei também ganharam. A gente passa a ter uma visão muito maior, mais madura de muitas coisas que a gente aplica não só, né, lá com filhos, com a família, mas também na empresa. Bárbara, é interessante você trazer, né, esse ponto de vista das habilidades que você adquiriu depois que você se tornou mãe, né? E pensando em parentalidade, né, nesse contexto, você acha que ela pode ser vista como uma alavanca profissional? Essas skills que você adquiriu, você acha que você consegue transferir isso para a tua carreira? Excelente ponto, Mica. Eu poderia olhar aqui o copo meio vazio e dizer, poxa, se as questões da parentalidade já não atrapalharem o desenvolvimento da carreira dentro de uma empresa, já está ótimo, né? Porque infelizmente hoje é isso que a gente vê e recebe muitos relatos. Mas sim, eu acredito que tem muito, né, do que a gente adquire sendo pais e mães que podem reverter positivamente, né? Eu posso trazer alguns exemplos, né, do que eu vi acontecendo comigo e com outras pessoas com quem eu vim acompanhando e mentorando nesses anos. A gente se torna muito mais empático, né? A gente tem uma escuta diferente, que a gente passa a querer realmente, genuinamente entender o que o outro está precisando para poder fazer o nosso melhor. A gente se torna muito mais hábeis no gerenciamento do nosso tempo, afinal de contas, entram uma série de novas tarefas, né, que são prioritárias muitas vezes, a gente precisa organizar a agenda e fazer caber no tempo, afinal de contas, o dia continua tendo 24 horas, então essa é uma habilidade que, na minha forma de ver, a gente desenvolve, né, muito mais. A gente aprende a lidar melhor com conflitos, especialmente eu, né, com 2 filhos, chega uma situação que a gente precisa colocar os filhos para conversar, para resolver problemas sozinhos, em conjunto. Então, a gente também aprende, né, algumas técnicas, e aí a troca é dos dois lados, né? A gente leva o que aprende aqui nesse relacionamento para a empresa e também o que a gente aprende lá, em tantas formações que a gente já fez e testa aqui na vida familiar e vê que funciona também, né? As próprias habilidades de negociação, porque por muitas vezes a gente tem que ceder, mas às vezes a gente tem que se impor também. Então, são alguns pequenos exemplos de como a gente consegue conectar e conciliar, né? O que acontece aqui, o que acontece lá, tem cenários diferentes, contextos diferentes, mas são habilidades que a gente consegue tranquilamente adotar, tanto aqui no profissional quanto no pessoal. Concorda, Léo? Concordo em número, gênero e grau, né? Ter filhos é uma decisão irreversível, né? Depois que deu positivo no teste ali, já sentiu, já escutou o coraçãozinho batendo no ultrassom. É uma decisão irreversível, né? E decisões irreversíveis demandam maturidade. Então, eu vejo como um caminho que sim, alavanca a vida profissional, alavanca a vida como um todo, né? Porque demanda mais maturidade. Bárbara falando aí das várias habilidades, né? Também me vem aqui a questão do desenvolvimento da paciência, da escuta, né? De tentar traduzir as coisas, é um esforço de comunicação que você tem para traduzir talvez um conceito complexo para algo que uma criança de 5 anos consiga entender. Então, e a disciplina que você precisa ter para cuidar da própria vida, né? Porque são pratinhos a mais que você coloca ali para poder equilibrar. Então, você precisa ser disciplinado, você tem que ser um bom líder de si, né? Como a gente fala aqui da liderança de si mesmo, né? Você tem que ser responsável, né? A palavra que você dá tem que ser cumprida em todos os ambientes, né? As pessoas contam com você dentro da sua estrutura familiar, social e também no mundo laboral. As pessoas contam com você. Então, você acrescenta mais uma dimensão e isso demanda maturidade. Então eu vejo com muitos bons olhos, né? Sim, é uma alavanca importantíssima. Eu cresci muito, eu aprendi muito, né? Os filhos te deixam extremamente vulneráveis, né? Com várias situações que você não prevê, né? Então a capacidade de lidar com o improviso, de buscar solução, de agir rápido, de tomada de decisão. Então, enfim, as competências que você desenvolve, né? As dimensões da vida que você expande, né? Com a chegada dos filhos são inúmeras, né? Então, assim, eu vejo que ter filhos, né, pessoas na equipe, né, você gestor que está
está assistindo aqui, tem gente que tem filho na equipe, e para mim é um grande movimento de esperança, né? Gente que tem esperança no futuro, né? Que está trazendo uma nova vida ao mundo, né? Então, isso para mim é um recado importantíssimo, né? As empresas gostam de trazer os elementos de visão, de sonho, de missão, de propósito. Cara, ter filhos te enche com isso, né? Te enche disso, né? Desses elementos. Faz você repensar a vida, né? Então, eu acho que é fundamental. É uma alavanca de carreira, sim, né? Eu me sinto muito melhor e vejo pessoas também que cresceram muito, que amadureceram muito depois dos filhos. Bacana, Léo. E voltando ao RH, como que o RH pode apoiar os gestores a criar um ambiente mais maduro, mais seguro para quem está vivendo essa transição? O que eu vejo, né? O que o RH deve fornecer? Tentando dar um ponto só, né? A gente já falou de vários problemas aí que o RH pode entrar, várias questões que o RH pode atuar e agir. Eu vejo que muito, né, do que está ligado à primeira pergunta que você fez, né, porque ainda é tão difícil falar do tema, isso vem do desconhecimento, né, da forma como os líderes podem tratar do tema nas suas áreas, com o seu time. Então, acho que é importante, e a gente faz isso aqui no Carreira em Mamadeira, né, na solução que a gente entrega, é sistematizar essa jornada do plano de ter um filho à volta ao trabalho pós-licença. Existem etapas ali clássicas que, se a gente organizá-las, né, e a gente organizou aqui no Carreira em Mamadeira, para que os gestores vejam, entendam o momento de cada pai ou mãe dentro dessa jornada e atue ali de forma antecipada, né, porque você tem o benefício do tempo, né, a criança, você não dá notícia da gravidez e vai nascer no dia seguinte, né, você tem um tempo ali. Então, para o líder se preparar e conduzir esse processo. Então, ele começa, como a Bárbara trouxe, desse líder criando um ambiente de confiança, né? Para as pessoas não se sentirem intimidadas para trazer essa notícia, trazer alguma coisa acontecendo, porque a gente pode falar que também até daquelas gravidezes que não são planejadas, né? A pessoa não estava esperando, não estava no momento de vida ali para que isso acontecesse. Pode acontecer. Se ela encontra um ambiente acolhedor junto ao seu líder, junto aos seus pares ali, isso facilita muito o processo. Então, do plano de ter o filho até a volta ao trabalho, esse primeiro ambiente é o primeiro passo ali para esse líder criar. Depois vem o jeito que ele recebe a notícia, né? Esse momento da notícia, por mais pontual que seja, ele é cercado de grande ansiedade pelas pessoas. Não só para as futuras mamães, mas também para os futuros papais, né? Eu vejo que, assim, muitos homens enxergam ali o momento que eles descobrem que vão ser pais uma fraqueza naquilo que eles desempenham, que é uma completa baboseira, né, gente? Então, eu já vi alguns casos aqui também, né, de homens que só dão a notícia quando o filho nasce. Ninguém da equipe ou o gestor sabe que ele vai se tornar pai desde alguns meses, né? Então ele guarda aquilo ali só no dia da licença. Então, assim, é uma coisa bizarra, né, de acontecer. Então, esse ambiente de confiança favorece o momento da notícia e o gestor tem que saber o que acontece nesse período da gravidez ou de um processo de adoção, né? Então, saber como é que o corpo da mulher responde, o suporte que o pai tem que dar ali para a mulher no pré-natal, dele participar daquilo, desses momentos que são importantíssimos, né? Então, o pai tem que ser participativo ali também. O líder tem que saber ali num quarto momento, quando chega o bebê, né, por meio ali do parto ou do final do processo de adoção, qual que é a etiqueta para ele, para aquele momento, né? O que ele pode fazer, o que ele não deve. Ele se antecipar a esse momento, fazendo um planejamento das entregas dessa mãe, desse pai também que vai estar de licença, saber o que ele pode e não pode fazer durante a licença maternidade e também como é que ele recebe, né, no último momento ali, na volta da licença, ele recebe essa mãe, recebe esse pai para fazer um novo onboarding, né? Que você ficar 4, 6 meses fora da empresa, você precisa do novo onboarding, né? As coisas muito, muito rápido. Então eu vejo que, trazendo um ponto aqui, né, onde eu detalhei um pouquinho mais, o RH tem que fornecer esses passos, esse framework, capacitar os gestores a tratar de uma forma natural, né, como a gente disse, mas ele tem que entender esses momentos. Então, quando a gente sistematiza isso, mostra o que acontece em cada momento, facilita muito, dá mais segurança para os gestores, porque às vezes o gestor também, ou a gestora, né, vamos colocar aqui também que não só os homens se embananam com essa questão de ver a parentalidade dentro das suas equipes, mas às vezes o gestor não tem filhos, ele não sabe como é que é esse momento, né? Ele não tem ainda esse nível, né, de calçar os sapatos dos outros ali, de saber o que acontece. Então, se a gente dá esses elementos, mostra como é que essa jornada acontece, o que fazer, o que não fazer, facilita muito para os líderes que estão lá na ponta.
Léo, você tocou num ponto importantíssimo no começo da sua fala aqui, que é o desconhecido, né? As pessoas não fazem porque não sabem exatamente, nunca viveram aquilo, nunca passaram. Muitos não são pais e mães, né? E aí a dificuldade sobre tudo isso é ainda maior, porque é ainda mais desconhecido. Então, tem toda essa jornada que o líder precisa se preparar, mas o RH também precisa se tornar mais conhecedor disso, né? Precisa conhecer também essa jornada para saber como atuar, como ajudar esse líder a gerar esses ambientes de confiança, porque esse ambiente de confiança não é só lá sobre conversas de quem está pensando, está tentando, quer ter filhos ou não, mas é ao longo de toda a jornada. E se a gente parar para analisar até dados e muitos materiais que a gente tem aqui do Carreira e Mamadeira, a decisão, né, de continuar fazendo parte de um time, de uma mãe, quando volta da licença, ela não se dá naquele momento. Não, também se dá naquele momento, mas não somente. Essa mãe, essa mulher, ela pode decidir que esse não é mais o lugar para ela no momento da notícia. Porque a depender de como ela foi recebida e acolhida pela equipe, e aí não é só pelo gestor, também pela equipe, pode definir ali se esse é o lugar que ela quer continuar trabalhando. A forma como essa equipe, esse gestor e esse RH ajudou ela e deu o suporte ao longo da gestação, que ela não se sentisse isolada, fora do negócio, menos capaz, também é uma oportunidade para que ela pense que é ali que ela quer continuar, é para ali que ela quer retornar. O período da licença também é um momento crucial, né? Se ela se sentir uma carta fora do baralho ou que não faz mais parte desse time, porque vai passar esse período que é longo, afastada do negócio, também é um momento onde ela pode tomar decisão que não é mais nesse ambiente que ela quer estar. Então, a construção desse vínculo de confiança para que a qualquer momento da jornada essa mãe se sinta incluída, se sinta parte, é fundamental. Então, o RH tem um papel importantíssimo em conhecer esse processo, estar do lado da gestão e das suas equipes para poder suportar as mães e também os pais, como você bem falou, né? Os pais talvez tenham um impacto menos impactante, sendo redundante aqui, mas eles também, né, se sentem mais fragilizados, também têm novos medos que talvez não faziam parte, né, do ser deles até descobrirem a paternidade, querem fazer parte, muitas vezes eu vivi e ouvi muitas histórias de pais que sentiam medo de dizer que iriam fazer um acompanhamento pré-natal junto com a sua companheira. Então, esses tabus, né, essas conversas precisam acontecer, esses tabus precisam ser quebrados, e esse tema precisa entrar com naturalidade, como entram tantas outras skills dentro das conversas de performance e desenvolvimento dentro das empresas. E assim, a gente encerra mais um episódio do Insight dos Sócios da Movidaria. Obrigada, Bárbara, e obrigada, Léo, por dividirem esse papo aqui comigo e, claro, obrigada a você por ter ficado e nos acompanhado até agora. E se esse conteúdo te fez refletir, compartilha também com outras pessoas que estão buscando construir um ambiente de trabalho mais humano e mais alinhado com a vida real. Te vejo no próximo episódio. O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!